saudando Vossa Excelência, saudando os senhores vereadores de todos os munícipes. Eu volto a essa tribuna, senhor presidente, e hoje, em função da situação e do vosso apelo, para que fôssemos um pouco breves e objetivos, eu vou tentar ser, embora deva falar de dois assuntos. Primeiro, a questão de saúde. Vou tentar ser prático. Todos nós vereadores, em especial a mesa desta casa, já concordou e já nos dispusemos, falo da mesa desta casa, de todos os vereadores e da Comissão de Saúde do Poder Legislativo Municipal, na qual eu presido, o vereador Rogério também faz parte, e o vereador Anselmo. Todos nós já admitimos a hipótese de transferir R$300 mil desta casa via Prefeitura, via o Poder Executivo para o Hospital Santa Casa. Isso já fazem aproximadamente uns 10 dias, nada aconteceu ainda, os funcionários estão sem receber ainda na Santa Casa, mas agora a situação se agravou. A situação se agravou em função desta enfermidade viral, que todos nós conhecemos e que o pastor Haroldo falou dela tão bem aqui, e vejam os senhores, hoje todos os meios de comunicação estão trabalhando o dia todo em função desse problema, que é um problema de ordem mundial. As autoridades do Ministério da Saúde do Brasil estavam dizendo hoje que aproximadamente 15% da população brasileira, num período de tempo muito breve, passará por um processo de imunização com o tal do vírus. Imunização com o tal do vírus, passando a ter imunidade. Vejam, senhores, que 15% de uma população de 200 milhões de habitantes significa 30 milhões de habitantes. Então, num período bem breve, 30 milhões de brasileiros estarão imunizados. Como não há ainda vacina, e todos os cientistas, especialistas no caso, estão dizendo que ela deverá demorar em torno de 1 ano, como é que esses brasileiros estarão imunizados? Só tem uma forma, em contato com o vírus, que é essa: aqueles que não vierem ao óbito estarão imunizados. Serão 30 milhões de brasileiros, 15%. Tomara que não, mas vamos imaginar que a conta, o percentual que os especialistas do Ministério fazem, seja real. Nós estamos no Brasil, nós estamos numa cidade de aproximadamente 40 mil pessoas, 15% de 30 a 40 mil pessoas seriam em torno de 1.500 pessoas. Onde é que eu quero chegar com isso? Observem que nós só temos um hospital ainda com a porta semi-aberta, que é o Santa Casa. Quantos leitos tem na Santa Casa? 48. 48. Muito aquém do número de 1.500. Vejam a situação pela qual nós podemos nos deparar em breve. Falo com a preocupação que deve falar quem preside uma das comissões importantes dessa casa, que é a Comissão de Saúde. Então, senhores vereadores, palmeirenses que nos ouvem, o pessoal da imprensa, que está o dia todo falando disso, eu estive hoje nas rádios, estive no Adelar, falando disso. Eu imagino, senhor presidente, que nós teríamos que ser céleres, acelerar o processo, verificar o que está acontecendo com a prefeitura, que não quer transferir 300 mil, que nem dela é. A 300 mil aqui da Câmara. Alguns dias alguém me disse assim: ah, mas tem aparato, formato legal para isso? Tem aparato, formal legal para isso. O ofício que o primeiro secretário, o vereador Marcos, leu agora há pouco, eu compreendo que ele é um pouco complexo e extenso, e até dá a impressão que ele se repete, vereador Marcos, mas ele não se repete. Ele traz no seu início todo o levantamento. Neste levantamento fala considerando a grave situação e a iminência de paralisação das atividades do Hospital de Caridade de Palmeira por falta de recursos. Aí é que se solicita que seja transferido rapidamente o 300 mil. E qual é o formato mais rápido? Agora o formato mais rápido é o termo de convênio. A Prefeitura tem um termo de convênio com a Santa Casa, que é pelo período de 1 ano. Ele se encerra agora. Me parece que dia 16, ontem,
e já tem que fazer um novo termo de convênio. Então dá para fazer neste novo termo de convênio, amplia-se aquele valor da transferência, porque a Prefeitura já manifestou que deseja fazer isso, ela transferia normalmente R$106 mil por mês para a Santa Casa. Agora não é mais suficiente em função de tudo aquilo que os senhores já sabem, que eu não vou repetir aqui. A Prefeitura agora teria que transferir R$180 mil por mês, e ela está disposta a isso. Então, neste termo, faz rapidamente o termo, aqui estão todas as condições que demonstram a possibilidade e a legalidade de fazer esse termo, faz esse termo, a transferência do 180, e coloca nesse termo o 300 mil, que seria para o custeio, do salário dos funcionários. Imagine os senhores fechar agora a Santa Casa, fecha os funcionários, os funcionários param de trabalhar, nós temos 48 leitos, e se porventura, vamos falar da lógica, nós estamos aqui e temos que trabalhar com a lógica, porque senão ela nos atropela. Depois que tudo acontecer, a responsabilidade cairá sobre os ombros daqueles que estavam responsáveis por fazer acontecer, que somos nós. Eu não sei quantos, tomara que nenhum, mas se a metade da metade dos 15% de palmeirenses tiverem contato com o vírus, já é 200 leitos, 300 leitos na Santa Casa. Então eu imagino, senhor presidente, de que esse 300 mil tem que ir rapidamente para a Santa Casa para que ela volte a funcionar, e nós temos hoje aí, é só verificar a prestação de contas feitas a semana passada. Nós temos aí, além do 300, mais 200 mil que a casa poderá não se utilizar deles, ou fazer uma engenharia, não comprar mais algumas coisas que precisam, e mais 200 mil que poderiam ficar para possíveis ocorrências do caso de alguém passar a ser portador do vírus. Então nós podemos socorrer, né? E eu concluo aqui este assunto. Já falei aqui que a situação é grave, o hospital está na iminência de fechar por falta de recursos. E aqui no final, a lei de licitações, a lei federal 13.019 de 2014, ela diz assim no seu artigo 39, nas hipóteses deste artigo do 39, é vedada a transferências de novos recursos no âmbito de parcerias em execução. Então ela diz a lei que se o município tem uma parceria e ela está em execução, como é o caso do convênio com a Santa Casa, é vedado a transferência de recursos neste período. Só que eu não terminei o texto. É vedada a transferência de novos recursos, excetuando-se, tirando fora, a seguinte situação: em casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população. Este é o caso que faz uma exceção. São serviços emergenciais que vão propiciar grande prejuízo à população e às pessoas, se porventura alguns palmeirenses forem acometidos dessa situação, dessa enfermidade viral, e não tiverem a casa de saúde para lhes atender. Então eu imagino que nós temos que rapidamente transferir esses recursos para a Santa Casa, senhor presidente. Me parece que o vereador Rogério quer fazer uma parte com muita satisfação que eu concedo. Obrigado. Eu penso assim que hoje tem tanto dinheiro aí que acho que é investido meio mal, que nem a questão da Expo. A Expo é um dinheiro que praticamente só dá prejuízo para o município e é muito grande. Então, eu não sou contra, até pode fazer, mas não contratar artista caríssimo, contrata um artista mais barato e garante que sobra mais dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura pode ajudar também nessa situação que está acontecendo. Só isso que eu ia falar. Me considera uma parte, vereador Marcos. Só rapidamente, só para ficar bem claro, a prefeitura pode contratar quem ela quiser para isso, o valor é fixo, é 350 mil. Então, quem paga é a empresa terceirizada. Com relação do vereador João Berto, concordo plenamente com a sua fala, só tenho uma observação a fazer. O grande causador de toda essa situação na Santa Casa chama-se o governo do Estado do Paraná, Secretaria Estadual de Saúde. Isso é verdade.
Então, só colocar isso na sua fala, porque senão dá a impressão que é o governo municipal, ou é a Câmara, ou é... A causa é do governo do Estado. Você o único culpado pela Santa Casa chegar nessa situação chama-se governo do Estado do Paraná. Vossa Excelência tem razão. Eu concluo agradecendo os dois à parte, os vereadores que complementaram a minha fala, dizendo que é isso mesmo. Senhor Presidente, eu gostaria de falar mais um pouco de um outro projeto, da emenda ao Código de Postura, a emenda do vereador Denis. E aqui é assim, né? Tem essa dinâmica. Eu gostaria, até eu me desloquei ali, conversei com a Vanessa, a professora Vanessa Pisani Lewandowski. Ela é diretora do Conselho Municipal de Educação. E os senhores têm verificado aqui nas reuniões que fazemos, quando fizemos com o Concidade, que eles têm vários conselhos apontado o dedo e dizendo que nós não levamos muito em consideração e às vezes nem respeitamos algumas posições do Conselho. Bom, como eu me encontro na condição de presidente da Comissão de Educação desta Casa, de Bem-Estar, que é Saúde, mas de Educação, então o fato é o seguinte: hoje o Código de Postura tem uma previsão, gostaria que todos prestassem atenção, tem uma previsão que é um dispositivo de segurança. Lá no Código de Postura diz assim: os comerciantes de bebidas alcoólicas deverão estar deverá haver uma proteção de uma distância de 300 metros das casas escolares, das escolas, de todas as escolas. Nós pegamos sempre aqui um caso concreto para fazer um exemplo. Pegamos o Polo, que hoje é a Escola Hilda Alba, aqui do Quero-Quero, o Polo aqui do lado da delegacia. Bom, o Polo está ali. Várias casas de comércio estão aqui, neste raio de 300 metros. E todas vendem, muitas vendem bebida alcoólica. O que é que ocorre? Ocorre algum problema? Não, nenhum problema. Porque essas casas não saíram da razoabilidade, não adentraram o espaço de que as escolas precisam para ensinar num quadro de normalidade. Mas a hora que elas saírem, a hora que começarem a haver o exagero, ou as crianças e alunos frequentarem essas casas em maneira fora do moderado, imediatamente o Conselho de Saúde, o Poder Público, intervém em função de que existe a lei. E, se for preciso, para de vender a bebida alcoólica. Este quadro está colocado faz muito tempo. Não tem problema nenhum. Eu imagino até que, claro, dá para fazer um outro raciocínio, que me parece que a emenda tem. Então a emenda propôs retirar esse dispositivo de segurança. Então vai retirar esse dispositivo de segurança do código. Retirou do código, aí não tem mais o dispositivo de segurança. Aí pode ocorrer o seguinte, que podem vender bebida livremente, ou de repente alguém, ambulante, pode vender bebida até próximo da escola ou no portão da escola. Aí essa intervenção que o poder público poderia fazer se tornou mais difícil. Não há legislação para se fazer isso. E como é que isso ficaria? Então me parece... E o que é que nós fizemos quando ocorreu aqui esta grande dúvida? Fizemos o óbvio. Foi encaminhado para o Conselho Municipal de Educação, perguntando a eles o que é que eles achavam dessa situação. Se eles achavam que dava para retirar da lei esse impedimento, que não se trata de impedimento, é um dispositivo de segurança apenas, né, para ficar observando se há exagero, se não houver exagero continua, mas enfim, o conselho todo, por unanimidade, resolveu que deve permanecer este relativo impedimento, esse dispositivo de segurança. Bom, o Conselho fez isso. Aí, o que nós, da Comissão de Educação, deveríamos fazer? Eu entendo que emitir um parecer fidedigno ao que o Conselho disse, ou não consultar mais o Conselho, se porventura achamos que não serve para nada o Conselho, e nós somos soberanos e podemos votar como quiser, e não importa o que ele pensa, que não é isso. Claro que não é isso. Mas seria melhor, então, nem consultar, né? Então, eu me vejo numa situação hoje de que não há forma, eu, na condição de integrante da educação, e por mim também, pelo aquilo que eu penso, de votar a favor de retirar. Bom, senhor presidente, eu faço aqui, o Conselho marcou uma reunião, o Conselho pediria a presidente que com um aceno
dá mais um minuto só, com o aceno confirmasse. O Conselho tem uma reunião para o dia 26 de março. O 26 de março já vai ultrapassar a próxima sessão. E se nós votássemos em 2 sessões, o assunto estaria terminado e causaria um grande... Porque eu imagino que todos os professores do município são contrários a retirar do texto da lei e a liberar para vender bebida alcoólica nas escolas ou na proximidade delas. Então teria uma alternativa. A alternativa seria pedir talvez uns 10 dias de adiamento, ou não sei como, ou participar, todos nós, dessa reunião, se o Conselho assim o permitir, no dia da reunião do Conselho, nós todos participarmos da reunião com o Conselho e de lá extrairmos uma posição. Se houver entendimento, enfim, o que acontecer lá não importa, depois a gente vota. Mas enfim, na hora que for votar o projeto, a gente volta no assunto. Eu agradeço a todos pela atenção.